Olá a todos, me chamo João Carlos e eu vou apresentar o meu tema de mestrado, que é o desenvolvimento de um scanner para tubos, utilizando a técnica não destrutiva Pussycat Current. Meu orientador é o professor Ivan Costa da Silva. Eu estou fazendo essa apresentação para a matéria do professor Rodrigo. Vou colocar aqui só o ponteiro. Pronto. Então, como motivação do meu trabalho, vem do valor do produto. Por exemplo, esse aparelho da Image, que é um aparelho da Edify, se você for comprar lá nos Estados Unidos, ele custa em torno de 150 mil dólares. Na Europa, ele custa 70 mil euros, fora que se você precisar importar para o Brasil, você tem que pagar o imposto. Então é um produto bastante caro para ser adquirido em território nacional. E se você conseguir produzir um desse aqui no Brasil, então você consegue diversificar mais a técnica. Esse aparelho será voltado para inspeção de tubos com isolamento, como esse aqui da imagem. Você percebe que, por exemplo, nesse tubo, se você precisar medir a espessura dessa parede, se você utilizar ultrassom, as ondas ultrassônicas ela tem que atravessar todo esse material de isolamento, chegar no metal e refletir. Então essas ondas elas vão sofrer uma grande atenuação a depender desse material, que muitas vezes são materiais compósitos. Já para o PEC, o Set Current, como ele trabalha com magnetismo, então esses materiais compostos eles não vão interferir na medição. Só vai realmente ter a interferência do metal. E essa técnica ela traz uma grande possibilidade de automação. Então você pode já linkar isso com uma indústria 4.0. Por exemplo, pode deixar o equipamento lá na planta, já medindo a todo momento, e esses dados serem enviados para a nuvem e a todo o processamento da indústria, né? Então, ter um planejamento de manutenção. Então, como objetivo do meu trabalho, o objetivo geral é desenvolver um scanner com uma array de sensores de PEC para detectar defeitos em tubos. Já os objetivos específicos será de confeccionar uma placa de circuito impresso para realizar o ensaio de PEC, construir um scanner tubular para inspecionar o tubo através do ensaio de PEC a fim de detectar defeitos, e utilizar a técnica de processamento de sinais para encontrar uma impressão digital. Seria uma característica do sinal para cada nível de degradação. A fundamentação teórica do meu trabalho parte do seguinte motivo. Quando você posiciona um pulso quadrado em uma bobina, essa bobina ela vai gerar um campo eletromagnético. Esse campo, que nós chamamos aqui de B1, ele vai começar a interagir com o material, o corpo de prova, que é esse aqui logo aqui embaixo. Esse material, por sua vez, com um campo induzido, ele vai começar a ter correntes, um edfire, que seriam essas correntes em forma de redemoinho. Aqui. Essas correntes, por sua vez, ela também vai produzir um campo eletromagnético. Essa corrente 2, ela produz esse outro campo, nós chamamos aqui de B2. Esse campo B2, ele vai estar em sentido oposto do campo gerado para o campo B1, gerado para a bobina emissora. E esses campos começam a interagir com uma outra bobina que está localizada aqui, que a gente chama de pickup core. Essa bobina ela vai começar a gerar um sinal desse tipo, onde nessa região nós temos o início aqui do pulso, que é onde acontece a variação, seguindo as leis de Faraday. E aqui, nessa região daqui do pulso, é uma região que não tem variação de campo eletromagnético. Então, você cai o sinal. E depois tem uma outra variação que seria a queda do pulso. Então, a depender desses sinais aqui, que aí você te tira características de como por exemplo, a altura do pico, o tempo de acontecer o pico, o ângulo de decaimento, você tira características de um sinal de PEC. Em materiais e métodos, o corpo de prova utilizado foi um corpo de prova de aço 1020, em que ele tem um isolamento de gesso de uma altura de 37 milímetros. Então, essa parede está a 37 milímetros da superfície onde irá ficar a bobina. Nesse corpo de prova foram entalhados 5 defeitos para simular perda de espessura. Um defeito de 1 milímetro, de 2, de 3, de 4 e de 5. Desenho de corpo de prova. Pronto, e o arranjo experimental? Como é que esse equipamento está sendo construído?
O cérebro dele é utilizado por um Raspberry Pi. Raspberry Pi ele é um microcontrolador. Desculpa, ele é um microprocessador. Ele é um microprocessador onde estará rodando todo o código para fazer a captura do sinal. Nesse código são enviados os pulsos para excitar a bobina, nessa parte, e a resposta da bobina é capturada por uma placa conversora, chamada placa D. Com esse modelo é o USB 204. Com a placa capturando os pontos, digitalizando, o Raspberry ele vai transformar isso para gráfico e vai mostrar no display, onde onde poderemos salvar o sinal para um posterior processamento. Como será esse processamento? Então, com a captura dos sinais, essa captura com a bobina que estamos projetando são de 500 voltas a bobina e uma bobina receptora de 250 voltas. Isso com uma tensão de 30 volts e uma frequência de 100 Hz de excitação. Já com os sinais capturados, então aplica-se um filtro Smurf de 50 para diminuir um pouco a relação sinal-ruído e a extração do pico máximo. Como eu falei antes, a gente pode extrair do sinal o pico mínimo, o pico máximo, o tempo de acontecer o pico ou o ângulo do decaimento. Nesse trabalho, eu escolhi o pico máximo porque apresentou um melhor resultado. E com isso temos a plotagem dos pontos. Pronto, esse é um sinal genérico de PEC, que aqui eu estou mostrando onde foi capturado o sinal. Qual foi o parâmetro que eu utilizei desse sinal, que foi nessa região aqui, ou seja, o pico máximo. E esses são os resultados preliminares. Nesse gráfico, aqui no eixo das ordenadas, temos a tensão em volts, que é justamente aquela tensão do pico máximo. E aqui nos eixos abscissas temos a espessura. 0 sem perda de espessura nenhuma, ou seja, o corpo de prova íntegro. Já aqui 1, 2, 3 e 5 são os entalhes que foram desenhados no tubo. Nós podemos ver que com o aumento da perda de espessura, nós temos um decaimento do pico máximo. Apenas confundindo um pouco entre 1 e 2 milímetros, mas isso não interfere muito, provavelmente pode ser alguma coisa do sensor ou um pequeno ruído da placa. Mas você consegue detectar até mesmo aqui os 5 milímetros. Também confundindo bem pouquinho mesmo com o 4, mas também nada demais. As conclusões preliminares do trabalho: os sinais da técnica não destrutiva de PEC, utilizando um sistema embarcado baseado em Linux, que é o sistema que roda no Raspberry Pi, mais linguagem de programação em Python 3, foi satisfatória, pois conseguiu mostrar um bom desempenho na classificação dos sinais em regiões com e sem defeito. Com o valor do pico máximo, foi possível classificar o valor da perda de espessura confundindo 1 com 2 mm e 4 com 5, que é uma confusão bastante pequenininha. O estudo de outros processamentos de sinais, com o valor do decaimento ou o tempo de pico, pode ajudar nessa diminuição desse erro, ou seja, correlacionar esses outros valores de classificação com o valor de pico máximo. Então pode diminuir essa possível confusão que venha a ocorrer. Aqui são as referências que eu utilizei. E é isso aí. Valeu, pessoal.